As pessoas já assistiram Superman, é isso, já começaram as exibições teste do filme do James Gunn, que deve renovar a DC, sendo o primeiro filme oficialmente aí a ser lançado do DC Studios, sob a mão de James Gunn e de Peter Safran. Qual o rolê, pessoal? Antes, nessas primeiras exibições, rolou um buchicho aí, um bafafá de que Superman não estava pegando no tranco. Mas agora a gente tem novos rumores de novas exibições e as coisas que estão saindo são um pouco melhores. Então eu vou contar pra você o que é que estão dizendo sobre as exibições de Superman que vai estrear em julho de 2025. O que é que tá rolando? Vamos lá. Como eu disse anteriormente, as primeiras exibições de Superman não traziam assim uns comentários muito positivos. E o James Gunn, ele até tem falado bastante sobre a possibilidade de refilmagens, né? Que isso é muito normal em Hollywood, inclusive, que estão fazendo algumas captações adicionais para o filme, né? E estão pegando as opiniões das pessoas a partir dessas exibições teste. Agora, a gente teve novas exibições que trazem, né, como rumor, inclusive, segure aí na sua cadeira, porque são rumores que a gente vai trazer aqui para você, de que Superman tem tons muito bacanas. E não muito bacana, tipo, ai meu Deus, bacana, qualquer coisa. Não. Que é um filme sólido, que é um filme muito bom. Vamos lá. O que é que tem dito aqui de Superman? Inclusive, pessoal da DC da Depressão tweetou sobre isso. A gente tem alguns sites também de notícias que estão comentando sobre esses rumores. Vem comigo. O primeiro que a gente tem, e não é a primeira vez que é mencionado isso sobre essas exibições teste, é de que Nicholas Hoult, que faz o Lex Luthor, está incrível no papel. Isso é um ponto muito positivo, porque é bom quando a gente tem um filme com um vilão muito sólido, né? A gente pega, por exemplo, Pantera Negra, o que a gente mais lembra do filme é do Killmonger do Michael B. Jordan, é um vilão muito bom, sabe? E se o Lex Luthor em Superman funciona, já fortalece para o próprio Superman funcionar também, porque um herói só é tão relevante quanto o seu vilão. Temos vilões icônicos aí na DC que não falham nessa quesito aí. Por exemplo, o próprio Coringa, né? A gente já teve o Coringa do Heath Ledger, que é um espetáculo de vilão. Então, o fato de estarem dizendo que o Nicholas Hoult está ótimo como Lex Luthor, acalma o meu coração, espero que acalme o de vocês também. Por sinal, podem ir comentando aí no vídeo enquanto eu estou trazendo aqui essas novidades para vocês. A outra coisa que é interessante a gente comentar aqui, eu poderia até deixar para o final, mas como a gente está falando do Lex Luthor, já quero puxar. Parece que tem vilões surpresa. E isso a gente não tinha ouvido ainda em lugar nenhum. O que a gente tinha de expectativa do vilão era o Lex Luthor, era aquele ser todo vestido de preto que combate o Superman no trailer, que a gente achava que era o Ultraman, né, uma versão bizarra do Superman ou qualquer coisa parecida, mas parece que não é o caso. Então, pode ser que esse vilão seja um outro vilão surpresa, pode ser que a gente tenha algum vilão que não foi mencionado nos releases de Superman, que não apareceu no trailer, que seja algo guardado a sete chaves. Se eu puder trazer a minha expectativa aqui pra vocês, eu gostaria muito de ver o Brainiac. O Brainiac é um vilão de Superman que a gente ainda não viu em live action, então eu tô lançando aqui do nada, nem tava na pauta, só tô falando aqui, que eu acho que seria muito legal se a gente tivesse o Brainiac aparecendo, que é um vilão super poderoso sim, mas ele é cabeçudo, é um vilão inteligente, assim como o Lex Luthor, né? Só que ele tem o caso dele ser alienígena, né? Outra coisa que a gente precisa falar aqui dessas exibições sobre a Lois Lane. A expectativa da Rachel Brosnahan, quando ela foi escolhida para fazer a Lois Lane, era uma expectativa positiva. Ela em Maravilhosa Mrs. Maisel tá um espetáculo, ela é incrível, maravilhosa, um tom de comédia singular e ela é bem também impetuosa, assim, os papéis que ela faz são bem impetuosos. E isso combina muito com a Lois Lane. Então, estão falando que ela tá muito bem no papel, que ela é engraçada e adorável. E acho que isso é um tom muito legal para trazer para Lois Lane, porque no Superman clássico de 1978, a Lois Lane da Margot Kidder, se não me engano o nome dela, era uma Lois Lane um pouco mais estabanada, um pouco mais clássica, né? Uma Lois Lane mais donzela em perigo, mas ela tinha um tom de humor. Só que às vezes, né, é da época, o filme é dos anos 70, então ela talvez não era tão altiva quanto ela poderia ser. Apesar de que ela era, né? Para os padrões da década de 70, ela era bastante. Mas isso é algo que a gente pode esperar da Rachel Brosnahan como Lois Lane. E principalmente ela sendo adorável. Outro ponto que a gente precisa trazer aqui. Há no filme bastante humor.
assim como momentos emocionais. E eu sei o que você está pensando. Ah não, James Gunn, lá vai botar musiquinha com cena engraçadinha. Lá vamos nós pro novo Guardiões da Galáxia. Você não está de todo errado, porque uma das coisas que falaram sobre o tom do filme é que lembra bastante Guardiões da Galáxia. Mas eu não vejo isso como algo ruim. A minha preocupação como fã era a gente ter como Guardiões da Galáxia um filme do Superman que o tempo todo se pautasse pela trilha sonora. Guardiões da Galáxia ficou ainda mais bem sucedido pelo uso da trilha sonora, pelo uso das músicas, que combina completamente com a vibe de Guardiões da Galáxia, não é? Você concorda comigo? Espero que sim. Para Superman, eu não sei se encaixa tanto. Então, o que eu acho que essa fonte está querendo dizer com uma conexão com Guardiões da Galáxia é o fato de que o James Gunn, quando precisa, ele sabe dosar humor com momentos muito emocionantes. E aí eu quero puxar para vocês o Guardiões da Galáxia 3. Guardiões da Galáxia 3, eu achava que o Rocket Raccoon ia de base. Eu achava que ele ia morrer. Isso foi mostrado nos trailers. O filme todo é sobre o Rocket Raccoon, sobre a gente ficar indignado com a situação dele lá com o Alto Evolucionário. E isso traz uma conexão emocional, principalmente porque foram 3 filmes que a gente acompanhou essa família, que são os Guardiões da Galáxia. No caso, a gente vai acompanhar o Superman do James Gunn agora, mas muitas pessoas têm uma conexão muito forte com o personagem. Então eu não sei como ele vai mostrar isso em tela. Nos trailers a gente viu, inclusive, o Superman segurando lá o droid que estava na Fortaleza da Solidão, um dos droids dele que estava ali destruído, né? Parece ser uma cena muito emocionante. E o James Gunn tem o talento de fazer a gente se importar com personagens que talvez não mereçam tanta atenção. Talvez esse droid seja o momento Rocket Raccoon do filme. Seja o momento da gente triste junto com o Superman. Eu espero que ele não faça nada com o Krypto. Porque aí, James Gunn, é que o negócio vai ficar sério. James Gunn, se você fizer alguma coisa com o Krypto, no meu turno, eu vou pessoalmente na sede da Warner trocar uma ideia com você. E vai ser uma ideia a nível Carnaval de Salvador, quando abre a pipoca lá do chiclete com banana. Tá bom? Não mexa no Krypto. Não tem o direito. Mas enfim, isso aqui sou só eu especulando, tá? Como podem vir esses momentos emocionais de Superman. Eu espero que não seja com Krypto, mas é essa possibilidade aí também, né? Além desse droid que a gente viu aí. Outro tom que dizem que esse filme do Superman tem, que se assemelha a um outro filme, é Mulher Maravilha. E eu acho que o tom com Mulher Maravilha é mais a questão de ser uma história de origem, mas não ser. Porque Mulher Maravilha a gente tem uma meia origem da personagem. Ela já é mostrada em ação, apesar da gente ver um pouco do passado dela. E como a gente já conhece pelo filme Batman vs Superman, claro, além dos quadrinhos, né? Mas nessa narrativa do Zack Snyder, do Snyderverso, a gente já a conhecia por Batman vs Superman. Então o filme meio que já pega o bonde andando. Ela já tá ali na Primeira Guerra Mundial, apesar de ser no passado dessa época do Batman vs Superman, mas a gente já vê ela ativa, a gente já vê ela, de fato, correndo atrás, por assim dizer, como uma heroína. Então eu imagino que o que essa fonte quis dizer com o tom de Mulher Maravilha seja algo nesse sentido. E, novamente, aqui é especulação minha, tá? Pegando as informações e os rumores que a gente tem aqui sobre esse filme do Superman. Agora, a outra coisa que me deixou assim... Aí eu quero entender, isso eu quero entender mesmo. Um dos relatos diz que o Superman de David Corenswet se assemelha muito ao Superman do Brandon Routh. E aí eu quero entender, ao Superman do Brandon Routh em Superman Returns ou ao Superman do Brandon Routh nas séries da CW? Porque se for nas séries da CW, eu considero que foi melhor trabalhado. O Superman do Brandon Routh nas séries da CW, ele é o Superman do Reino do Amanhã, né? Traumatizado, meio mais não quer nada com a Hora do Brasil, mas que recupera o seu otimismo, né, com o heroísmo. Já em Superman o Retorno, o Superman do Brandon Routh é uma emulação do Superman do Christopher Reeve. Você concorda? Comenta aí embaixo, mas é como eu vejo, porque a intenção de Superman o Retorno era ser uma continuação direta de Superman 2, né? Anulando aí o Superman 3 e o Superman 4. Mas a intenção do Superman o Retorno, quando foi aos cinemas, era continuar o Superman do Christopher Reeve, mais especificamente o 2. Então, o Brandon Routh, até na direção do filme ali do Bryan Singer,
ele estava para fazer um Superman mais parecido com o do Christopher Reeve. Mas não dá para fazer um Superman parecido com o do Christopher Reeve, porque estamos falando do Christopher Reeve, que é só o Superman definitivo dos cinemas. Isso ficou difícil para o Brandon Routh. Então, se essa fonte está comparando os dois, o Brandon Routh com o David Corenswet, parece, e aí a minha opinião aqui, eu quero saber a sua também, que é simplesmente o James Gunn tentando emular o Superman do Christopher Reeve. Isso me preocupa porque eu quero ver o David Corenswet botando a sua personalidade como Superman, botando a sua assinatura ali, sabe? Eu acho que um ator como ele merece ter a sua assinatura como Superman. E eu espero que ele tenha. Eu espero que ele tenha essa oportunidade de fazer o Superman, que seja um Superman que a gente se orgulhe de ver nos cinemas, mas ao mesmo tempo que ele consiga imprimir a sua própria interpretação do personagem. Pelo menos é o meu otimismo aqui como fã, tá? Como alguém que cria conteúdo sim, que trabalha com isso, mas que acompanha, assim como você, essas histórias nos cinemas, nos quadrinhos, na TV e por aí vai, porque, né... gastando dinheiro aí no cinema, gastando dinheiro nos quadrinhos, Laia, o tanto de dinheiro que eu já joguei em HQ do Batman, do Superman, que tá tudo lá guardado em caixa lá em casa, aí nem te conto. Agora, para fechar, o John Campea, que também é um leaker, né, das pessoas que são os insiders de Hollywood, eles vazam informações aqui e ali com as fontes que eles têm nos estúdios. Ele falou que ouviu de fontes que o filme é, abre aspas, tremendamente bom, um bom pra cacete, falado de maneira mais gentil, e também que é emocional e engraçado, com mais elementos de ficção científica do que você poderia esperar. E viu que eu falei do Brainiac? Ficção científica é a cara do Brainiac, então ó, dedinhos cruzados. Quero muito ver o Brainiac aparecendo como um desses vilões surpresa. E o tom dessas declarações que fizeram pro John Campea estão ali muito parelhos com os rumores que a gente falou anteriormente no vídeo, de que o filme tem momentos engraçados, tem momentos emocionantes e que é bom. Então, saindo um pouco do que estavam falando anteriormente, eu acho que esses novos rumores podem nos deixar ainda mais otimistas para o futuro do Superman nos cinemas, que estreia em julho de 2025 e você vai acompanhar a cobertura toda, ó, aqui com a gente no Omelete. Então, inscreva-se no canal, deixa aquele like aí na moral se você gostou do vídeo e a gente continua a conversa para o alto e avante.